Boa noite, gente. Boa noite, gente. Graça e paz, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, somente o verso 13. Filipenses, capítulo 4, verso 13. Enquanto você vai abrindo, eu queria desde já justificar a ausência do pastor Marquinhos. Ele precisou viajar e durante esse final de semana ele não estará aqui conosco, mas que nós estejamos em oração pela vida dele, pela vida de Ju, pela vida de Rebeca, por toda a família também, pastor Marcos, que estão de férias também. Que o Senhor continue abençoando a liderança dessa igreja. Então, que nós estejamos em oração por eles. Amém? Amém? Posso contar com vocês para isso? Olha aí, ela levantou a mão, ele, tá vendo? Legal. Todo mundo achou? Filipenses, capítulo 4, verso 13. Que diz assim: tudo posso naquele que me... Tudo posso naquele que me... Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te agradecemos por essa noite, por esse momento que o Senhor nos concede, como juventude, como igreja do Senhor. Nós estamos aqui unidos e reunidos no Teu nome, para louvar, bendizer o Teu santo nome, para abrir o nosso coração diante do Senhor, para entregar ao Senhor as nossas petições, para clamar ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, para clamar ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor nos concede, mas para também Te agradecer pelo privilégio de podermos estar aqui, pelo privilégio de poder anunciar a Tua palavra, pelo privilégio de podermos ser edificados através dela. E é por causa da Tua palavra que nós estamos aqui, é por causa desse amor que nos alcançou, que nos atraiu, por causa dessa graça maravilhosa, que um dia nos resgatou, por meio do Teu Filho, nos redimiu dos nossos pecados, e por isso estamos aqui. É assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Galera, hoje eu quero ser mais breve do que o normal. Como assim, se você demora muito nas suas mensagens? Que pegadinha é essa? Hoje eu gostaria de refletir com vocês apenas nos erros de interpretação desse texto. Então eu não quero fazer um sermão aqui expositivo, nem um sermão temático. Eu quero apenas refletir com vocês como que a gente hoje em dia muitas vezes interpreta esse texto errado. E aí a gente interpretar a partir de agora de uma maneira mais correta. Provavelmente, se você já não fez isso, você conhece alguém que usa esse texto de forma errada. Assim como vários outros textos na Bíblia, a gente muitas vezes interpreta errado, entende errado, às vezes a gente nem entende e utiliza da maneira errada. Então, em primeiro lugar, e a gente vai discorrer sobre esse texto para entender, mas em primeiro lugar, eu quero dizer para você e já corrigir um erro que muitas vezes a gente comete, de achar que esse texto é uma afirmação de que a gente pode, todas as coisas, a gente pode fazer o que a gente quiser, que o Senhor é conosco. E não é bem por aí. Às vezes a gente acha que a gente vai viver uma vida isenta de dificuldades. Às vezes a gente acha que a gente não vai passar por lutas e por tribulações. E muitas vezes a gente diz assim: eu vou vencer, eu posso tudo naquele que me... Então vamos com calma. Para a gente entender melhor isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, nós precisamos ter em mente que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso aqui, ele estava preso. Ele não estava no escritório, no ar-condicionado, com o Wi-Fi ligado. Ele não estava com a sua conta bancária no positivo. Ele estava preso. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, e aí se você não sabe, vale a pena a gente trazer essa informação,
A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da... Quem aí sabe? A carta da... Errou. Alegria, ela acertou, tá vendo? Ela já ganhou aqui, viu? Daqui a pouco vai ter premiação do Oscar e ela tá ganhando, viu? Vamos ficar ligado aí. A carta é conhecida pelos estudiosos como a carta da alegria, embora ela traga esperança também. Tá? Então eu vou dar um chá de colher aí para quem disse esperança. Mas é conhecida como a carta da alegria, por quê? Porque Paulo incentiva e encoraja os irmãos da igreja em Filipos a se alegrarem no Senhor. Ele repete isso várias vezes em toda a carta aos Filipenses: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. E ele não fala isso só uma vez, ele fala várias vezes. Por isso que é conhecida como a carta da alegria. Mas como assim? Paulo estava preso e pede para que as pessoas fiquem alegres. Como é isso? E aí, se a gente for ler a carta aos Filipenses, a gente vai perceber que quando Paulo, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, não é uma expressão de superpoder, ou seja, eu sou super poderoso, porque eu sou Paulo. Então, eu sou Paulo, eu posso passar por tudo. Não é bem por isso, não é bem por aí. Muitas vezes, se você já não fez isso, você já ouviu alguém dizendo: eu vou conseguir, eu vou fazer isso, isso e aquilo, planeja toda a sua vida, eu vou fazer tal curso, eu vou ser tal profissional, e vai dar certo porque o Senhor é comigo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Não interessa como eu vou chegar lá no final, tudo posso naquele que me fortalece. Não é bem por aí, porque muitas vezes a gente não se importa com a forma como nós vamos conseguir algo. E muitas vezes a gente faz uma série de coisas erradas para chegar no objetivo que a gente quer, com a justificativa de que tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra do apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, não é uma permissão para você fazer tudo aquilo que você quer. Quer ver um exemplo disso? O apóstolo Paulo, ele estava preso e ele, nessa carta aos Filipenses, ele relata, ele pede para o irmão lá escrever, que ele tinha vontade de estar com os irmãos daquela igreja. Ele tinha vontade de estar junto daquela igreja, mas ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque ele estava preso. Ele diz que sente saudade daquela igreja, mas não poderia estar com aqueles irmãos. Por quê? Porque estava preso. O que significa dizer que ele não poderia fazer tudo aquilo que ele queria. Ou seja, em outras palavras, para mim e para você, para a gente ser bem claro, querer não é? Querer não é? Querer não é? Muito bem. A gente vai perceber que essa frase pequena do apóstolo Paulo, ela é muito mais profunda do que poucas palavras. Se a gente for lá para o capítulo 4, que a gente lê o verso 13, mas se a gente ler a partir do verso 10, a gente vai perceber algumas coisas muito interessantes. Que diz assim, no capítulo 4, verso 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes. Só que lhes faltava oportunidade. Preste muita atenção agora no que Paulo vai dizer. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter uma abundância, ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E agora ele diz, tudo posso naquele que me...
Eu não sei se você já está conseguindo entender que talvez você passou a vida inteira interpretando essa pequena frase de maneira errada. Porque o que na verdade o apóstolo Paulo está querendo dizer é: eu já passei por necessidade. Eu também já estive bem financeiramente. Já estive muito bem. Mas também já estive na pior, passando por necessidade. Eu sei o que é uma coisa, eu sei o que é outra. Eu entendo o que é passar por uma situação e entendo o que é passar por essa outra situação. E aí por isso ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. O que na verdade ele está querendo dizer é que nós, enquanto cristãos, podemos passar por lutas. E na verdade nós, enquanto cristãos, vamos passar por lutas. Vamos passar por tribulação. A vida cristã não é uma vida fácil. E se talvez você em algum momento da sua vida pensou isso, não é bem por aí. Nós temos muitos momentos com Deus maravilhosos. Nós vivenciamos com Deus coisas extraordinárias. Deus, Ele não nos deixa faltar nada. Deus, Ele é aquele que nos provê tudo aquilo que nós precisamos. Deus é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. Mas Ele não nos isenta das dificuldades. Ele não nos isenta das tribulações. Se você parar para analisar, o próprio Cristo sofreu, mas Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se você quer analisar a sua vida entre coisas boas e ruins que você passa, olha para a vida de Jesus. E faz uma comparação da sua vida com a vida de Jesus. Quanta coisa Jesus passou, quanta coisa Jesus sofreu por amor de nós. E por que nós não podemos sofrer? Porque nós não podemos passar por dificuldades. A gente sempre quer um caminho mais fácil, a gente sempre quer uma alternativa que evite a dor, o sofrimento, a frustração. Só que tudo isso faz parte da nossa vida, e o Senhor caminha conosco, Ele não nos deixa só, e Ele nos ensina a lidarmos com tudo isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É porque na verdade nós podemos passar por todas essas coisas, porque é o Senhor quem nos fortalece. Assim como a gente também precisa entender que o Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas é porque na verdade, se o Senhor for o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Porque Ele é o nosso pastor. Se Ele for o pastor da minha e da sua vida, o Senhor, nós não teremos falta de mais nada. Porque Ele é tudo para nós. Ele é tudo que nós precisamos para viver. Por isso eu quero, talvez, num primeiro momento você esteja achando que eu queira lhe desanimar. Mas não é bem por aí. Talvez você ache que eu queira trazer uma palavra de dor e sofrimento para a sua vida. Não, a dor e o sofrimento na sua vida vão vir, independente da mensagem do seminarista Wesley. Isso é inevitável. Ah, mas nós somos jovens e adolescentes, essa é uma palavra muito dura. É a palavra de Deus. Só que quando a gente percebe a profundidade do que o apóstolo Paulo está querendo dizer, ele está querendo dizer que nós podemos passar por isso porque é o Senhor quem nos fortalece. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que nós iremos passar por tudo isso. Mas nós não seremos abatidos. Nós não seremos destruídos.
Como diz aquela canção que está sendo muito conhecida ultimamente, estamos de pé. A igreja do Senhor não vai morrer. A igreja do Senhor vai continuar de pé, porque é o Senhor quem sustenta a sua igreja. Nós podemos passar por várias lutas. E às vezes, eu não sei se você já passou por essa experiência, parece que as lutas, elas se acumulam. Vem uma luta, aí você pensa que você já está saindo daquela luta, já vem outra, logo em seguida. Isso é uma situação, né? Uma em seguida da outra. Mas tem vez que vem 2, 3, 4, 5, assim, de uma vez só. E nós vamos passar por tudo isso. Porque é o Senhor que nos fortalece. É muito contraditório Paulo estar preso e dizer para os irmãos se alegrarem. Só que Paulo vai explicar isso. Paulo vai explicar que o motivo pelo qual ele estava preso não era porque ele estava fazendo alguma coisa de errado. Era por causa do nome de Cristo. Era porque, na verdade, ele estava fazendo a coisa certa. E que, inclusive, o fato dele estar preso estava se tornando conhecido em todo lugar, que ele estava preso por causa de Cristo. E isso, para ele, era motivo de alegria. Para os irmãos da igreja em Filipos, não, mas para ele, sim. Porque, na verdade, para ele, o morrer é Cristo. Na verdade, o morrer é lucro. O viver é Cristo. Então, Paulo não estava mais interessado ou preocupado com o bem-estar dele. Se ele ia estar bem ou se ele ia estar na fase da abundância. Como alguns costumam dizer, aquela fase, aquela época das vacas magras e as vacas gordas, não é assim? Paulo não estava mais preocupado com essas situações da vida. Paulo estava preocupado em viver única e exclusivamente para Cristo. E nós precisamos ter o entendimento correto do que esse texto nos diz, para não cometermos o erro, e isso é muito comum nos nossos dias, porque hoje em dia, o discurso, ele se sobressai a qualquer coisa. Então, se você tem um discurso muito bonito, você conquista qualquer pessoa. Às vezes, o poder de persuasão é muito mais evidente do que a verdade. Então, eu monto um discurso muito bonito, e eu falo bem, e eu consigo te convencer daquilo que eu estou falando. Mas quando você vai ver a verdade, a realidade, ela é bem diferente. Então, numa vida onde a gente constrói o nosso discurso, é muito fácil eu dizer assim, eu vou ser médico porque Deus quer que eu seja médico. Eu vou ser pastor porque Deus quer que eu seja pastor. Eu vou ser missionário porque Deus quer que eu seja missionário. Eu vou ser engenheiro porque Deus quer que eu seja engenheiro. Deus, Ele pode querer tudo isso para a sua vida. Deus, Ele tem preparado coisas para mim e para você extraordinárias. Mas eu não posso criar na minha cabeça a ideia de que eu vou ser isso ou aquilo e justificar isso com a justificativa de que Deus tem preparado para mim, porque eu tenho passado por tantas lutas. Eu acho que eu tenho que ser isso aqui. Deus está querendo isso. Porque eu acho. Quem foi que te disse? Vozes da sua cabeça. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Não, eu vou ser astronauta. Eu vou ser o próximo Ayrton Senna. Não, porque Deus falou comigo assim, assim, assim. Esses dias eu vi uma pessoa falando algo interessante e faz muito sentido.
Às vezes a gente espiritualiza demais as coisas, mas por outro lado, às vezes a gente não espiritualiza nada. Então nós precisamos ter, de fato, o discernimento daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, mas não colocar Deus nas nossas ideias mirabolantes e justificar isso dizendo, tudo posso naquele que me... Eu quero ser o próximo Neymar. Eu quero ser o próximo Vini Júnior. Porque Deus falou comigo. Ou qualquer outra justificativa que você coloque. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai me dar o dom e as minhas pernas vão jogar que nem ninguém nunca jogou. Quem é Pelé perto de mim? Tudo posso naquele que me fortalece. Para a gente finalizar essa breve reflexão, como eu disse, não é um sermão. É uma breve reflexão para que a gente tenha a interpretação correta daquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. Se a gente for olhar para a vida de Jó, Jó é um exemplo claro de tudo isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quantas dificuldades Jó passou? Você conhece a história de Jó, não conhece? Quantas dificuldades Jó passou? Jó tinha todos os motivos para reclamar, murmurar. E ainda assim não fez. E no final da vida, ou no final daquela experiência que ele viveu, ele diz assim, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Depois que Jó perdeu tudo, ele reconhece que nada fugiu do controle de Deus. Jó, ele não disse com as mesmas palavras de Paulo, mas ele disse com a sua vida, ele disse assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele reconhecia que ele podia passar por tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele perdeu, mas que ainda assim era o Senhor quem continuava fortalecendo ele. Ainda assim nada fugiu dos planos do Senhor. Jó é um exemplo claro disso. O próprio Jesus, que deve ser a nossa referência, deve ser o nosso alvo, deve ser a pessoa que a gente mais se espelha, Cristo Jesus, passou por tanta dificuldade, sofreu tanto, foi traído, o cara deu um cheiro no cangote dele e ainda traiu ele, por um pouquinho de moeda, e aí ele sofre, ele apanha. No ápice da sua dor e do seu sofrimento, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Por isso ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Até o próprio Filho de Deus entendia que ele poderia passar por tudo aquilo. Porque era o próprio Deus, o Pai, quem o fortalecia. E Ele mesmo sendo Deus. Por isso eu quero encorajar você, porque isso parece ser uma característica da nossa geração. Eu quero encorajar você a não fugir das dificuldades. Eu quero encorajar você a passar a entender, preste atenção, a entender que várias dificuldades virão sobre a minha e sobre a sua vida. Se é que você já não tem várias experiências de dificuldades para contar aqui, e eu não iria deixar, eu não iria dar essa oportunidade, porque se todo mundo aqui fosse falar, a gente não sairia daqui hoje. Mas as dificuldades virão. Mas também o tempo bom virá. A abundância virá. O tempo bom existe sim, já dizia uma música do pregador Lu. E ele sorri para quem quiser viver.
mas seja no tempo bom, ou seja no tempo ruim, tudo posso naquele que me... Tudo posso naquele que me fortalece. A minha oração nessa noite é para que o Senhor continue nos fortalecendo. A minha oração nessa noite é para que o Senhor continue conduzindo os nossos passos. A minha oração nessa noite é para que o Senhor continue no meio da sua igreja, guiando cada um de nós, direcionando os nossos passos. Mais um ano se inicia, nós estamos nos primeiros cultos da juventude esse ano. Quantas coisas Deus tem reservado para nós. Coisas maravilhosas, mas dificuldades virão. Eu fui para uma vigília ontem, de ontem para hoje, né? De 10 às 5 da manhã, de 10 da noite às 5 da manhã. Tanta coisa ocorreu para aquela vigília não acontecer. O cara que ia levar os instrumentos, que ia ficar no som, um caminhão bateu no carro dele assim, pô, antes da vigília começar. Aí o outro cara que ia ficar no lugar dele na mesa de som, ele estava no primeiro bloco, mas a mãe dele estava sentindo algum problema de saúde lá, ele teve que sair com ela rapidamente para a emergência. E foi tanta coisa que aconteceu para aquela vigília não acontecer. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. E o inimigo não se alegra. As dificuldades virão, não porque você está fazendo a coisa errada, nesse contexto que nós estamos falando aqui, mas porque você está fazendo a coisa certa. Quando você abre mão do seu sábado para vir para cá, para ser edificado pela palavra, você não está fazendo a coisa errada, você está fazendo a coisa certa. Quando você abre mão do seu sábado várias vezes no ano, na sua agenda. Eu sei que a sua agenda é corrida, eu sei que a sua agenda é muito comprometida, mas quando você abre mão para estar aqui no sábado, para dedicar um tempo de edificação da palavra, também de comunhão, você não está fazendo a coisa errada, você está escolhendo a boa parte, você está escolhendo a melhor parte. E as dificuldades virão para que você não esteja aqui. As dificuldades virão para que os demais jovens e adolescentes que muitas vezes querem vir, não conseguem vir, às vezes você nem sabe por quê, mas Deus nos chama para continuarmos firmes nele, porque é Ele quem nos fortalece. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos e apresente diante do Senhor as dificuldades que você está enfrentando agora, porque eu sei que tem muitas. Apresente diante do Senhor todas as suas dificuldades agora.